Boa tarde, meus amores. Hoje, certo, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura. Semana passada nós vimos a primeira geração romântica da poesia e vamos agora, certo, partir para a segunda geração romântica. Então, gente, a segunda geração romântica, ela também pode ser chamada de ultrarromantismo. Então, toda vez que vocês escutarem isso, ultrarromantismo, sempre lembrem da segunda geração romântica, que é caracterizada pelo exagero do subjetivismo e do emocionalismo, o tédio, a melancolia, o devaneio, o sonho, o desejo da morte, um mal-estar profundo que reflete a impossibilidade de viver dignamente em um mundo corrompido pelos valores burgueses. Então, certo, gente, o ultrarromantismo já está falando, tem um exacerbado momento de expressão dos sentimentos, principalmente dos sonhos, da melancolia, do tédio e do desejo da morte. Essa atitude pessimista generalizada, muitas vezes piegas, ou seja, extrema demais, outras vezes até cínica, gente, era considerado como mal do século. Então também lembrem, mal do século é referente à segunda geração romântica, tá bom, gente? Mal do século já está falando, um pessimismo exacerbado, tá bom? E esse mal do século, gente, foi considerado assim pelo francês Alfred de Musset, cuja obra, quadro em inglês Lord Byron, exerceu grande influência sobre os autores dessa geração, também chamada geração byroniana. Então, outra expressão referente à segunda geração romântica, geração byroniana, referente a Lord Byron, que era muito pessimista, que usava o mal do século, esse pessimismo exacerbado. Os principais autores aqui no Brasil, certo, gente, foi Junqueira Freire, Cassimiro de Abreu e Álvares de Azevedo. E uma curiosidade, todos esses autores morreram muito cedo, certo, gente? São autores que morreram muito novos. Hoje, gente, nós vamos nos deter em Álvares de Azevedo, que foi o principal autor dessa geração. Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo, foi para o Rio e voltou para São Paulo para fazer direito, certo? Infelizmente, ele foi vitimado pela tuberculose, que era muito normal na época e não tinha um tratamento eficaz. Se hoje nem tem, imagine naquela época. E foi também vitimado por um tumor na fossa ilíaca. Isso causou a sua morte precoce. Então, aos 21 anos, ele morreu de tuberculose e também por conta desse tumor, tá certo? Mas ele foi fantástico em sua produção. Ele foi quem produziu a literatura mais consistente do ultrarromantismo, tá bom, gente? Então, sempre lembrem dele por causa disso. Suas principais obras podem ser divididas em poesia, conto e teatro, mas as principais e que são muito comentadas até hoje é A Líria dos 20 Anos e Noite na Taverna. A Líria dos 20 Anos, que é uma poesia, e Noite na Taverna, que é um conto. E hoje, como o nosso interesse é a poesia, vamos nos deter em A Líria dos 20 Anos. Observem esse trecho do livro. São os primeiros cantos de um pobre poeta, desculpai-os. As primeiras vozes do sabiá não têm a doçura de seus cânticos de amor, certo, gente? Essa principal obra de Álvares de Azevedo reflete em seu título uma característica comum a toda geração ultrarromântica, que seria o quê? A juventude e a imaturidade do autor. Não é à toa que nesse trecho que eu li, ele pede desculpa por sua imaturidade, certo, gente? Essa obra, gente, é dividida em 3 partes. A primeira e terceira parte encontramos o sentimentalismo típico do ultrarromantismo. Misturam-se os temas do amor e da morte, a frustração amorosa é sublimada no sonho e na fantasia, o amor oscila entre a idealização de uma virgem pura e uma ardente sensualidade. Então, nós temos aí sentimentos exacerbados de amor e de morte, certo, gente? Já na segunda parte, ela vai se contrapor às outras duas. A poesia ocupa-se agora das pequenas coisas da vida cotidiana, o quarto, o leito, o charuto, exprimindo o tédio e a melancolia tipicamente byronianas. Então, a primeira e a terceira partes vão ter características ultrarromânticas. Já a segunda parte vai ter características byronianas, o mal do século, certo? A melancolia.
Agora vamos ler um pequeno trecho desse livro A Lira dos 20 Anos, que é intitulado Meu Sonho. Eu, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras com a espada sanguenta na mão? Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos os lábios frementes vertem fogo do teu coração? Cavaleiro, quem és? O remorso? Do corcel te debruças um dorso e galopas o vale através. Ó, da estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e mordeste fantasmas nos pés? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba? Tu escutas, na longa montanha, um tropel teu galope acompanha e um clamor de vingança retumba? Cavaleiro, quem és? Que mistério? Quem te força da morte no império pela noite assombrada a vagar? O fantasma. Sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Gente, observem que todo esse poema ocorre na dimensão do sonho, certo? Mas uma dimensão do sonho pessimista, pesada, vai representar a morte, certo? Motivado pelos sonhos de esperança e pelos delírios que o sujeito lírico ele tem. Tá bom, gente? Observem expressões como trevas impuras, gritar as caveiras, revelando isso o sentimento de morte. Portanto, esse poema vai refletir os sentimentos pessimistas do sujeito lírico: solidão, remorso, desespero de viver, fatalismo, certo? E se a gente fosse colocar esse texto no livro, nós colocaríamos em qual parte, certo? Colocaríamos provavelmente a primeira ou a terceira parte, que fala sobre o pessimismo, tá bom, gente? A morte. E por hoje é só, meus amores, espero que tenham gostado. Através dessa aula vocês vão conseguir fazer a atividade. Um grande beijo e qualquer coisa estou à disposição.